Como criar um orçamento financeiro? Eu vejo uma grande dificuldade das pessoas em criar um orçamento financeiro. O orçamento, ele é a principal ferramenta do planejamento financeiro. Ele controla seus gastos, ele dá um equilíbrio financeiro, ele lhe dá uma realidade dentro do seu diagnóstico financeiro. Então, para mim, não tem como você crescer financeiramente sem ter um orçamento financeiro. Então, dentro do orçamento, nós criamos esse plano financeiro com o objetivo de ensinar as pessoas a ter metas e conquistar suas metas. Porque senão fica uma coisa assim, você ter um orçamento, anotou receita, anotou despesa e está tudo certo. Não é. Você precisa entender se está um déficit, por que ficou um déficit financeiro, por que tem um superávit e por que está neutro. E do superávit, o que fazer com o dinheiro que restou dentro desse orçamento. Então, no planejamento financeiro, o orçamento, ele, como sendo sua principal ferramenta, você estabelece uma meta, um objetivo. Exemplo, quero me aposentar daqui a 30 anos, quero ter uma renda X. Quanto eu vou precisar investir mensalmente desde hoje para que essa aposentadoria ela seja satisfatória para mim? Esse é um ponto. E é o que é que você vai precisar fazer? Dentro desse orçamento, você tem suas receitas. Antes de você tirar suas despesas, para cada sonho de curto, de médio e de longo prazo, você vai criar um investimento. Por exemplo, para o longo prazo, a aposentadoria, esse investimento que eu falei. Para o curto prazo, seja a compra de um celular, por exemplo, ou uma viagem de um final de semana, por exemplo. Você vai calcular o valor desse celular ou o valor dessa viagem e vai investir dentro desse orçamento mensalmente para que isso aconteça. E para o médio prazo, é interessante que você crie um investimento pré-fixado, que seja uma viagem um pouco maior, um pouco mais de longo prazo, de 5 a 6 semanas, 15 dias, e que você invista num pré-fixado que vai lhe dar exatamente o valor dessa viagem, de curto, médio prazo. Então, no orçamento financeiro, tudo isso precisa ser colocado. O outro ponto é despesas fixas, despesas variáveis. Como eu já falei no módulo anterior, as despesas fixas são aquelas que, independente de quanto você gasta, vai vir, e as despesas variáveis são aquelas que vocês vão gastar de acordo com o que você consuma mensalmente. Então, para mim, você anotar os seus gastos financeiros com relação aos pequenos gastos, ou seja, as despesas variáveis, é de fundamental importância para esse processo dentro do orçamento. Anotando suas despesas fixas, suas despesas variáveis, você vai anotar os gastos de cartões, gastos aprovisionados. Comprei uma blusinha, dividi para 3 vezes, vai lá dentro desse planner ou numa planilha financeira, um aplicativo, você vai e bota os gastos com cartão de crédito, gastos diários, gastos com cartões de créditos. E sempre anotando os seus gastos, ter o hábito de anotar. O que é o hábito? O hábito é a repetição várias vezes de algo que precisa ser mudado na sua vida e que vai lhe dar um crescimento futuro. Então, a gente precisa criar esses novos hábitos para que a gente tenha uma vida financeira saudável. Dito tudo isso, no final do seu orçamento, você vai ver quanto você gastou mensal e vai categorizar essas dívidas. Quanto você gastou na educação, quanto você gastou de transporte, qual a porcentagem de lazer, qual a porcentagem de moradia, saúde, tudo isso. Categorizar esses gastos é de fundamental importância para o sucesso e evitar desperdício no seu orçamento financeiro. Então, dito tudo isso, eu queria que vocês criassem, se você não pode ter um planner financeiro, ou se você tem uma dificuldade de ter uma planilha, anota esses gastos, faz esse controle, guarda todos os comprovantes de pagamento, ou então tira um extrato mensal ou semanal de cada mês para que você tenha um sucesso. E claro, observe os seus objetivos. Sem objetivos, a gente não tem para que investir ou melhorar o nosso orçamento. Essa é a base de toda a educação financeira, realizar sonhos e guardar seu dinheiro de forma
eficiente e equilibrada.